Olá, meus caros alunos do nono ano, chegamos aí ao quarto bimestre, a conclusão do nosso ano letivo e continuando nossos estudos, né, de medida de tendência central. Nós temos uma revisão aí da última medida que nós vimos e alguns exemplos aí, tá bom? Vamos seguindo. Muito bem. A média que nós estudamos procura substituir um conjunto de valores por um valor só, né? Há diversos tipos de média: aritmética, ponderada, harmônica, geométrica e etc. Entretanto, a média aritmética e a média ponderada são as que aparecem com maior frequência no nosso dia a dia, né? Média aritmética simples. Sendo conhecida apenas por média, ela é considerada a medida de posição mais utilizada no dia a dia. Muito bem. A média de um conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos esses valores e dividindo o resultado pelo número de elementos somado. A gente viu, né, no assunto explicado no vídeo anteriormente, que se eu pegar esses valores e somar eles e dividir pela quantidade, eu encontro um número no intervalo do primeiro número e o último, tá bom? Exemplos. Qual é a média entre 6 e 8? Né? 6 e 8, nós temos aí 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7, tá bom? Olha só, não precisa nem de aplicação de fórmula, né? Já que é dois valores simples, então a gente pega aqui, ó, né? A média, que a gente chama de x barra, né, é o número mais o outro número. Esses números, a gente soma o tanto de números que tiver e divide pela quantidade desses números. Muito bem. Então, a média entre 6 e 8 é 14. Então, x barra, né, nós temos aí o primeiro número 6 e o segundo número 8. Só vou explicar aqui por causa do que o cálculo fez direto, né? Para você não ficar sem entender. Então, vocês somando 8 mais 6 dá 14. Dividido por 2, nós vamos encontrar o 7 aí. Tá bom? 7. Certinho? Beleza. Continuando. Vamos calcular agora o valor do dólar numa determinada semana está exposto na tabela abaixo. Muito bem. Na segunda, ele era R$ 2,50, na terça R$ 2,00, na quarta R$ 2,10, na quinta R$ 1,90 e na sexta R$ 2,20. Muito bem. Esses são os valores. Qual o valor médio do preço do dólar nessa semana? Olha só. Fazendo o cálculo, né? Olhando aqui a tabelinha. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dias e que são os 5 valores que variaram aí o dólar. Somando esses valores e dividindo por 5, nós vamos encontrar aí o valor médio desse dólar. O valor médio é R$ 2,14. No caso, né, do dólar. Está entre o intervalo, esse valor está, né, ó, 2,14. É maior, menor e menor do que esse aqui. Então, está no intervalo. João, vamos lá para mais um exemplo. João estuda no nono ano e está com as seguintes médias em matemática: 40, 70 e 80. Quanto ele precisa tirar no próximo, né, no caso no último bimestre, para que a média final seja 7? Muito bem. Dessa forma, ele não vá para a recuperação. Excelente. Muito bem, aqui nós temos aqui, ó, 3 valores, né? Mas nós sabemos que são 4 bimestres. Então, no primeiro bimestre ele tirou 40, no segundo tirou 70 e no terceiro ele tirou 80. Quanto ele precisa tirar no quarto bimestre para que a média dele seja 7, né? Então, aqui é um outro exemplo, como se você não fosse calcular a média, como se você já tem a média e precisa de um valor da nota dividido por 4
que dê 7. Então vamos lá. Fica da seguinte forma. A média é o que? 70. Se ele tirou 40 no primeiro, né? Vamos colocar aqui. No primeiro bimestre ele tirou 40. No segundo bimestre ele tirou 70. No terceiro ele tirou 80. Então João, no quarto bimestre, precisa tirar quanto para passar, né? Para não ficar de recuperação, já que a média é 70. Eu somo, né? E divido por 4, tem que dar 70. Então, quem está dividindo, passa multiplicando. 4 vezes 7, 28. E desconsiderando aqui a vírgula, né? Número decimal, o zero não conta. Então, 8 mais 7 mais 4 dá 19, mais x. Já que o 4 passou multiplicando, a gente elimina ele. Passando, né? Passando 19 para lá, se ele está somando e está diminuindo, passa diminuindo, então 28 menos 19, olha só, empresta 9, corta 0. Então, olha só, não tá boa as coisas pro João não, né? Ele precisa tirar um 9, porque ele tirou 40 no primeiro bimestre aqui, ó. Deixou ele pendurado. Mesmo que ele tirou 70 e 80 no terceiro, a média é 70, então ele precisa tirar 90 no quarto bimestre para não ficar de recuperação, tá bom? O nosso cálculo é diferente, né? A média ponderada, aqui é uma média simples. Resposta: João precisa então tirar 90 no próximo bimestre. Muito bem. Vamos ao último exemplo aí. Durante os 6 primeiros jogos de um torneio de futebol, um time marcou respectivamente 3, 2, 3, 2, 5 e 3 gols. Qual a média de gols por partida que esse time marcou? Muito bem, aqui nós temos um cálculo simples, que é simplesmente somar a quantidade de gols, né, e dividir pela quantidade delas. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a média de gols é 3 gols por partida. Muito bem, meus caros alunos, espero que tenham compreendido aí. E vamos para o próximo, que são médias ponderadas, a variância, a amplitude e o desvio padrão. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Qualquer dúvida, só procurar o professor de turma aí. Bons estudos a todos!